graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro, capítulo 7, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. No tópico 1, a igreja arrebatada e glorificada, recomendamos a leitura de Apocalipse, capítulo 4 e 5, e tratamos os seguintes fatos. Quem são os 24 anciões mencionados no capítulo 4? Qual é o significado do selo na Bíblia? No tópico 2, a abertura dos selos e os salvos da grande tribulação, recomendamos a leitura de Apocalipse, capítulo 6 e 7. Amados, no capítulo 5, João viu um livro selado com 7 selos na mão direita de Cristo. O único ser que em todo o universo foi achado digno de tomar o livro, abri-lo e desatar seus 7 selos. Neste capítulo estão gravados os juízos que Deus enviará a este mundo impenitente e rebelde à sua palavra. O Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Ao ser aberto o 7º selo, no capítulo 8, ouve-se 7 trombetas, também de juízo sobre a terra. Por sua vez, ao se tocar a 7ª trombeta, no capítulo 11, este dará início aos piores juízos da grande tribulação, que são os das 7 taças da ira de Deus, anunciados no capítulo 15, executados a partir do capítulo 16. Portanto, os juízos sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos. Do último selo sai as 7 trombetas, e da última trombeta sai as 7 taças, como se o 7º chamasse a próxima sequência de castigo. Entenda isso. Então, a abertura dos primeiros 6 selos, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Então, observe aqui, amados. Mais uma vez, os seres viventes são evidenciados. Então, eles proclamam a santidade de Deus ao aparecerem da primeira vez ali no capítulo 4. Eles têm interesse na restauração da terra e, para isso, tomam parte na execução dos seus juízos. São mencionados 18 vezes no livro de Apocalipse. A primeira vez lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, e a última lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Quando todo o céu está pronto para a descida de Cristo com os seus santos. Ok? O cavaleiro, do versículo 2. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Mas entenda essa passagem. Este cavaleiro não é Cristo, tá? Porque, como nós vimos no versículo anterior, este é quem abre o selo do versículo 1, do qual sai o cavalo e o cavaleiro do versículo 2. Além disso, os acompanhantes de Cristo sempre são de melhor qualidade do que esses aqui, né? Porque quem acompanha esse cavaleiro do versículo 2? A fome, a peste, a guerra, a morte, ok? Então fica nítido aí para você esse entendimento. A terra sem paz. Apocalipse, capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Mas hoje que a gente vive, né, na dispensação da graça, nós vemos o tanto que é conturbado as coisas. Será que tem... Quem pode imaginar o que acontecerá com toda a terra sem a paz? Você é capaz de imaginar como seria a situação para se viver durante esse período? Racionamento severo. Apocalipse 6, versículo 6. 1 medida de trigo para 1 denário, 3 medidas de cevada para 1 denário. Então, observe, a medida é, no original, uma palavra que corresponde à capacidade de 1 litro, aproximadamente, mais ou menos. Tá? Quando eu era
criança, a gente ia no mercado comprar alguma coisa e você pedia lá 1 litro de óleo, né? Na realidade, não vinha 1 litro de óleo. Eles vendiam o óleo picado, então vinha 900 ml, mas falava que era 1 litro, 1000 ml. Então, só para você ter uma concepção dessa medida aqui. Então, um denário corresponde ao salário de um trabalhador, né? Ou seja, um dia de trabalho dele é um denário, era o que ele recebia. Ok? Feras multiplicadas na terra, Apocalipse 6, versículo 8. Significa o quê? Significa animais bravios e talvez venha a significar também a multiplicação descomunal de micróbios e bactérias destrutivas. E nós estamos presenciando nessas endemias e epidemias por aí, né? Crentes que não foram arrebatados. Apocalipse 6, do versículo 9 a 11. Mas observe, são crentes que são deixados no arrebatamento por estarem desviados. Ok? Então, quando a igreja for arrebatada, muitos daqueles que estão dentro da igreja, mas que não estão de acordo com os padrões, com os princípios, né? com a vontade de Deus, eles ficarão. Aí eles têm a oportunidade agora de despertar e voltaram, né? E voltar para Deus, né? E morrerem ali como mártires. Como diz aí, são crentes que são deixados no arrebatamento por estarem desviados, despertarão e voltarão para Deus e morrerão como mártires, né? Ou seja, são também aqueles que creram após o arrebatamento da igreja. Apesar da igreja não estar aqui para pregar o evangelho, né, nós temos ainda as 2 testemunhas que serão enviadas e nós temos os judeus, aqueles que têm a marca na testa. Nós ainda vamos ver sobre isso, ok? Então, será pregado o evangelho nesse período. Então, muitos vão se converter, né? Mas se convertendo e igualmente serão martirizados. Suas almas, né? A partir daquele martírio, se achará na presença de Deus, sobre o altar de Deus. Ok? Meteoros e estrelas cadentes. Apocalipse 6, 13, a parte A. As estrelas do céu caíram pela terra. Então, os eventos dos versículos 12 e 13, eles também são abordados, e você pode verificar lá em Mateus 24, versículo 29, e Atos, no capítulo 2, versículo 17. Também faz referência a isso. Mudanças na superfície da terra. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Apocalipse 6, versículo 14, a parte B. Amados, e aqui é bom a gente comentar o seguinte. Não vai ser só essa vez. Mais tarde, outras mudanças geofísicas ocorrerão no relevo do globo, né? Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 29, você pode ir lá e verificar isso. Então, no momento em que Jesus vier, também ocorrerá mais mudanças. E essas já estão vaticinadas ou profetizadas lá em Zacarias, no capítulo 14, versículo 4 e 10. Né? Então, com a vinda de Jesus, né, mudanças maiores ocorrerão na implantação do governo milenial de Cristo. E você pode conferir isso em Isaías, capítulo 2, versículo 2, ou capítulo 35, versículo 6. Tá? E, mais uma vez, a gente lembra. Né? Às vezes você pode achar que nós estamos passando rapidamente por esses fatos. E verdadeiramente nós estamos, porque isso aqui ainda não é um estudo de Apocalipse, é apenas uma introdução, né, para você, complementando o livro de Daniel, para você ter essa visão, ok? Nós ainda vamos aprofundar muito mais no contexto de Apocalipse, quando nós chegarmos lá. Nos versículos 15 a 17, vemos que os grandes da terra, bem como os pequenos, por fim, reconhecerão quem é Jesus, mas é tarde demais.
Mas observe, vemos nesse reconhecimento um fato intelectual, tá? Mas não um arrependimento, porque o arrependimento é um fato do coração. Eles vão reconhecer, né, intelectualmente, mas no coração não vão aceitar ou se converter. O exemplo de Israel. Israel deixara o Senhor por outros deuses. Nós conhecemos a história no Velho Testamento. Sendo isso a causa, uma das causas, do seu cativeiro babilônico. Mas lá ficaram curados da idolatria, ok? Então, observe, nós vemos vários profetas. Ezequiel, um dos profetas que bradaram a Israel em vão. 62 vezes a expressão, saberão que eu sou o Senhor. Né? E Israel regressa do cativeiro e busca o Senhor de coração, como nós vemos nos livros de Esdras e Neemias. Ok? E aqui, mas nós fechamos o capítulo 6. O capítulo 7 é a primeira passagem de natureza parentética desses livros. Ou seja, nós vimos na aula passada que existem alguns parentes dentro do livro de Apocalipse. Então, essa aqui é a primeira. O sexto selo, né, ocorre entre o capítulo 6, versículo 12 ao 17. O sétimo vai acontecer lá no capítulo 8, versículo 1. Então, no capítulo 7, nós temos o primeiro parênteses. Versículo 1. 4 cantos da terra. Então, os 4 cantos são os 4 pontos cardeais da rosa dos ventos, indicando as 4 direções da terra: norte, sul, leste e oeste. Ok? Continuando. Os anjos controlam os ventos. Vimos 4 anjos conservando seguro os 4 ventos da terra. Versículo 1 ainda, ok? Então aqui, mas nós temos mais uma revelação a respeito desses seres, dos seres angelicais. Temos aqui um vislumbre de que os anjos são, entre outras coisas, os engenheiros controladores das forças vivas do universo. Nós também vemos anjos controlando o fogo, controlando a água, etc. Né? Só para a gente ter essa visão. Segundo, o selo de Deus e os selados. Apocalipse capítulo 7, do versículo 2 ao 8. O selo de Deus vivo, versículo 2. Até selarmos em suas frontes os servos de nosso Deus, versículo 3. Este selo é de proteção, ok? E vamos entender esses selados aí de Deus. O selo deve ser a inscrição do nome de Cristo e do Pai na fronte desses remidos. Né? No livro de Apocalipse, nós temos algumas referências a respeito disso, mas nós vamos citar apenas Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo suas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ok? Então, trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante o período da grande tribulação, para serem testemunha, para testemunharem de Cristo em lugar da igreja. Nós já falamos disso, ok? A igreja vai ser arrebatada, mas o Senhor levanta esses 144 mil. São 12 mil de cada tribo, ok? Então, vamos entender essa questão aqui também. A omissão das tribos de Dan e de Efraim. Então, entre as 12 tribos arroladas, nos versículos 5 e 8, não aparece o nome de Dan e nem de Efraim. Seus nomes são substituídos pelos de José e de Levi. Tá? Então, observe, amados. Dan e Efraim são omitidos por causa de sua idolatria e imoralidade. Dan, por exemplo, foi a primeira tribo a cair nesses pecados de idolatria e imoralidade. E lá em Juízes, no capítulo 18, os danitas, sem quaisquer motivos, roubam o ídolo de Milca e ainda subornam o seu sacerdote.
fazendo ali com que a idolatria que estava restrita a uma família fosse a religião de uma tribo inteira, contaminando toda a tribo com isso. E os procedimentos de Efraim não são muito melhores do que esses. Então, Dan e Efraim, não sendo selados aqui, passarão pela grande tribulação sem a proteção do selo de Deus. No entanto, observe, na lista das tribos, em evidência durante o governo milenial de Cristo na Terra, Dan vem em primeiro lugar e logo mais, ou logo após, também vem o nome de Efraim. Quer dizer, eles se redimiram, né? Também se redimiram e voltaram a ter suas posições. O caso de Rúben e Judá. Rúben, sendo o primogênito de Jacó, foi rebaixado nessa lista. A primazia coube a Judá, no versículo 5. Amados, nós já falamos sobre isso, mas vamos repetir, né? Certamente esse revés de Rúben vem do seu abominável pecado, né, de se deitar com uma das mulheres do seu pai, demonstrando o quê? Inominável fraqueza de caráter. A razão de Judá não ser do primogênito, ser o primeiro da lista em Apocalipse, no capítulo 7, talvez venha do fato de Cristo ser descendente dessa tribo. Mas não tem como afirmar com certeza. Apesar da omissão de Dan e Efraim, né, o total de 12 tribos permanece em evidência. Parece que Deus querendo dizer que, mesmo havendo mudanças por causa de fracasso do homem, o seu plano e propósito permanecem firmes. Ok? E para nós encerrarmos, o segundo grupo de redimidos, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17. Versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, mas vamos explicar isso aqui. Esse grupo se encontra no céu e é constituído de todas as nações. É um grupo de gentios que foram salvos durante a grande tribulação, que após martirizados aparece agora perante o trono de Deus. Tá? E observe, no versículo 9, no finalzinho fala, com palmas nas mãos. Palmas simboliza vitória. Venceram. João os viu no céu. Versículo 5 e 9. Eles não tinham coroas, somente as palmas. Né? Coroas são galardões, porque por algo feito para Deus. E estes não tiveram assim a oportunidade para isso. Porque uma vez professando sua fé em Cristo, foram mortos. Né? Então eles não têm galardão, apenas têm a vitória. Entraram, né, nos céus e estão lá. Diferente da igreja que perseverou, que pregou, que anunciou, que evangelizou. Ok? Entenda isso. Tá bom? Então, na próxima aula, capítulo 8, as 7 trombetas de juízo. Tópico 1. As primeiras 6 trombetas. Recomendamos aí a leitura de Apocalipse, capítulo 8 e 9, amados. E vamos responder a seguinte questão. Qual o resultado associado com o tocar de cada uma das 4 primeiras trombetas? Quais as pragas que acompanharão o soar da 5ª e da 6ª trombeta? Amém? Só revisando aqui com os irmãos. Nosso objetivo é que nós cresçamos em conhecimento e graça. Nós temos uma missão, que foi dada por Cristo Jesus, de pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos que dar razão da nossa fé. Então, para isso, nós temos que aprender, amados.
e que você possa usar esse material e estudar com outras pessoas, né, que não conhecem da palavra, e você começar a ensinar elas. Se você tem alguma dúvida, não deixe de deixar ali nos comentários a sua pergunta, né? Também de deixar o like se gostou, o dislike se não gostou, né? Mas vamos juntos, porque a obra tem que ser feita, porque o Senhor já está às portas. Que Deus abençoe e até a próxima aula.